Sexta-feira, 24 de julho, você confere no seu Jornal da Rede. Novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos entraram em vigor nesta sexta-feira. Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo público pedindo desculpas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Polo de empregabilidade inclusiva alcançou a marca de 99 atendimentos a pessoas com deficiência em 10 edições realizadas desde o ano passado. A Arujá realiza nesse final de semana a campanha Saúde para Todos. Flamengo de Guarulhos entra em campo nesse sábado e tem seu resenha na rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. As novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos a cerca de 60 países entraram em vigor nesta sexta. A medida gerou reações divergentes no cenário global, com a União Europeia demonstrando alívio pela alíquota fixada em 10% e a China criticando as sanções unilaterais. O governo brasileiro, que foi alvo de uma taxa de 12,5% sob o argumento de falhas no combate ao trabalho forçado, anunciou que vai recorrer à lei da reciprocidade, mas que mantém as negociações com a Casa Branca. Outros parceiros comerciais, como a Filipinas e países da Ásia, também contestaram as novas barreiras comerciais. Eu falei aqui no jornal que o pessoal ia acabar entrando nessa lei aí de reciprocidade, acabou acontecendo, né? Vamos já vir para o nosso país? Olha, o senador Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo público pedindo desculpas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a convidando para caminhar juntos aí na defesa do país. A publicação foi curtida por Michele, que anteriormente havia relatado atritos e descontentamento com articulações do partido. A manobra política surge em um momento de busca por unidade na direita para acompanhar o cenário eleitoral. O encontro entre os dois e a gravação de um novo conteúdo conjunto devem acontecer em breve para consolidar a paz interna no partido. A gente vai acompanhando aí os capítulos dessa novela. E o governo do estado de São Paulo disponibilizou o aplicativo SP Mulher Segura para facilitar denúncias de violência doméstica e o acordo de medidas de proteção. A ferramenta gratuita para Android e iOS permite o registro de boletins de ocorrência a qualquer hora do dia. Entre as principais funcionalidades está o botão do pânico, destinado a mulheres com medida protetiva vigente, que aciona diretamente o Centro de Operações da PM, compartilhando a localização. O aplicativo também oferece mapa da rede de proteção, cadastros de contato, de emergência e o acesso a outros órgãos de apoio. Ou seja, a gente já falou sobre esse aplicativo, mas ele está sendo cada vez mais incrementado aí para facilitar a vida da mulher. E o governador Tarcísio de Freitas afirmou que a Trivia Trens poderá perder a concessão das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, caso não cumpra as obrigações previstas em contrato. A declaração ocorre após um curto-circuito seguido de incêndio num trem, provocando ali caos no sistema ferroviário na Grande São Paulo. Diante dos problemas registrados logo após a assunção definitiva da empresa, o Estado determinou o retorno temporário da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos à operação por 90 dias para apurar as causas. Olha que bagunça. O governador classificou o incidente como inaceitável, mas destacou que a malha sofre com anos de falta de investimentos. A PM de São Paulo participou de uma operação integrada com a Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida em tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais. A ação cumpriu dezenas de mandados de prisão e busca na capital, Grande São Paulo, interior e litoral. Equipes da Rota e do 3º Batalhão de Choque prestaram apoio operacional ao grupo de combate ao crime organizado. Segundo as investigações, a quadrilha utilizava cargas de café e cimento para esconder cocaína enviada à Europa e já havia movimentado bilhões de reais. Já que a gente está falando de assunto policial, olha, um sargento da PM de 50 anos morreu após ser atropelado por um motorista bêbado, gente, que dirigia na contramão na Avenida 9 de Julho, na zona sul da capital. Você imagina a Avenida 9 de Julho como é que é e o motorista dirigindo ali na contramão. O condutor, identificado como Bruno Iaso Salles Chimizu, de 22 anos, recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante. A investigação apontou que o motorista já havia se envolvido em outro acidente, gente, com morte em 2020. Isso mesmo, então ele era bem mais novo. Na verdade, ele era menor de idade e dirigia no interior paulista. A vítima, que trabalhava no 2º Batalhão de Choque, estava próxima de se aposentar, deixa esposa e 2 filhos. Que dó, a solidariedade e os pêsames da TV aí à família, viu?
Vamos vir para o Alto Tietê? A Polícia Civil investiga a morte do bebê Abdullahi Dieng, de 1 ano e 4 meses, que faleceu após prender a cabecinha, gente, numa grade de proteção dentro de uma creche na região central da capital. O caso foi registrado como homicídio culposo. Segundo a investigação, a criança deitou no chão e tentou se soltar por cerca de 6 minutos antes de ser socorrida e levada à unidade de pronto atendimento. O sepultamento da criança aconteceu hoje no cemitério islâmico de Guarulhos. Olha, assim, as investigações, né, apuram, tem muita reclamação de pais já de como era feita ali, de que faltava funcionário. Foi falado que estava tendo uma confraternização num refeitório, todos os funcionários estavam lá. Enfim, esse caso ainda vai dar muita repercussão. Ainda pela cidade, 3 homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na região do Bom Sucesso, após o roubo de um veículo de carga carregado com medicamentos e insumos farmacêuticos. A ação teve início após a localização do caminhão da vítima e a identificação de veículos usados no crime. Durante patrulhamento, os PMs tentaram abordar 2 suspeitos em uma moto que tentaram fuga e acabaram caindo na rua São José do Rio Pardo. Com eles, os policiais apreenderam um aparelho bloqueador de sinal do tipo jammer. A dupla indicou o local onde a carga roubada havia sido escondida, onde um terceiro envolvido foi preso por receptação. Continuando por Guarulhos, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na região do Água Chata, após furtar um automóvel. A equipe do comando do Grupo Patrulha localizou um veículo Fiat Mobi abandonado com a parte elétrica totalmente adulterada, gente, na rua Júlia Gaioli. Olha, durante o patrulhamento, nas imediações ali, os policiais abordaram um suspeito que perambulava pela via, apresentando nervosismo. Questionado sobre a ocorrência, o indivíduo confessou o crime e foi conduzido ao 8º Distrito Policial, onde a prisão foi ratificada. Agora a gente vai falar sobre o Alto Tietê de maneira geral. Ele registrou uma queda de 86,8% nos casos confirmados de dengue no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. As notificações de casos suspeitos também apresentaram redução de 71,9% na região. O levantamento abrangeu os 10 municípios que compõem o Alto Tietê, com quedas registradas em todas as cidades. Apesar da retração expressiva nos índices, as secretarias municipais de saúde reforçam a necessidade de manter os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. Ainda pela região, um levantamento da Serasa aponta que quase a metade da população do Alto Tietê está inadimplente, o que representa mais de 754 mil moradores na região, muita gente. As dívidas em atraso somam mais de 5 bilhões de reais. Entre as 10 cidades da região, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquá e Suzano registram índices superiores a 50% de inadimplência. Muita gente, hein? Especialistas recomendam planejamento financeiro e uso de programas de recomposição de crédito para negociar esses débitos aí. E a PM prendeu um homem por receptação e recuperou um automóvel com registro de furto na tarde de terça na cidade de Ferraz de Vasconcelos. A ação foi acionada após o sistema de monitoramento inteligente indicar a passagem do veículo pela cidade. Equipes do 32º Batalhão da PM intensificaram as buscas e abordaram o carro na Estrada dos Bandeirantes. Após confirmar que o automóvel tinha queixa de furto registrada em Minas Gerais, o condutor foi conduzido ali ao 1º Distrito Policial e a prisão foi ali em flagrante ratificada. E a GCM da cidade de Suzano deteve 2 homens essa quinta por furto ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social na região central da cidade, conhecido como INSS. O primeiro suspeito foi preso em flagrante por volta das 3 horas da manhã, enquanto arremessava cabos elétricos e materiais metálicos para fora da unidade. O segundo indivíduo envolvido ali foi localizado e abordado por volta das 11h30, após investigação sobre furtos anteriores no mesmo imóvel. Como o prédio é um patrimônio da União, o primeiro caso foi encaminhado à Polícia Federal em São Paulo, enquanto o segundo foi registrado na Delegacia Central do município. O telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Biritiba apresenta instabilidade nessa quinta, hein? Olha, enquanto o canal principal ainda não é normalizado, a administração municipal orienta os moradores a utilizarem o atendimento via WhatsApp. O número disponibilizado para emergências é o 19 99952 9038. A Prefeitura não informou a causa do problema técnico e ainda não divulgou previsão para o restabelecimento do sistema telefônico tradicional.
Vamos falar de Santa Isabel. Lá, por meio da Guarda Civil, foi intensificada a fiscalização contra o uso e a comercialização de cerol em linha chilena durante o período das férias. A prática é proibida por leis estaduais e municipais, sujeitando ali os infratores a multas e apreensão dos materiais. O alerta da administração municipal ocorre após uma ocorrência na última semana no Parque dos Imigrantes, onde uma criança foi atingida no pescoço enquanto andava de bicicleta. A Prefeitura orienta os pais a falarem com os jovens e disponibiliza o número 153 para denúncias anônimas ou chamados de emergência. E no próximo bloco, o Polo de Empregabilidade Inclusiva alcançou a marca de 99 atendimentos a pessoas com deficiência em 10 edições realizadas desde o ano passado. E mais, já realiza nesse final de semana a campanha Saúde para Todos. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do açaí fruta brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o açaí fruta brasileira. Esse é o açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Convocação de ofertas aqui na Toyota Quality Guarulhos. Ofertas especiais para você. Yaris Cross e Corolla Cross, versão Flex, com taxa zero ou 20 mil de bônus na troca do seu Toyota seminovo. E a sua Hilux seminova vale 40 mil de bônus na troca de uma Hilux 0 km. Aproveite! E para você que quer ter um Toyota SW4 0 km, o seu seminovo vale 40 mil de bônus na troca, independente da marca do seu veículo. É isso mesmo. Você sonha em ter um Toyota? Essa é a sua oportunidade. Lançamento agora, essa nova RAV4 versão S 0 km. Um carro híbrido ideal para toda a família, super econômico, confortável, a partir de 317 mil na pronta entrega. E aqui você também encontra veículos blindados, pronta entrega com 10 anos de garantia. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui na Toyota Quality Guarulhos. Que tal vir tomar um cafezinho gostoso e sair de carro novo? Essa é a sua oportunidade. Acompanhe atualizações e promoções nas redes sociais. Vem! A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo abriu inscrições para 870 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP pela plataforma Trampolim. São oportunidades presenciais online em regiões paulistas. Os interessados devem fazer o cadastro até o dia 9 de agosto, com o início das aulas previsto para o dia 24 do mesmo mês. O objetivo é capacitar trabalhadores para o primeiro emprego ou para a recolocação no mercado de trabalho. Vamos agora continuar falando aí de educação em São Paulo.
foi convocado 2.437 estudantes do Alto Tietê para provas de seleção do Programa de Intercâmbio Internacional Prontos para o Mundo. As avaliações de proficiência em língua inglesa serão aplicadas nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto. No total, mais de 54 mil alunos estão aptos em todo o estado para disputar as vagas de viagem de 3 meses, com tudo custeado pelo governo. O programa exige frequência mínima de 90% e média escolar a partir de 7 para garantir a classificação. O Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos se encerra no dia 31 de julho com o projeto Arquiva Rock, com shows gratuitos das bandas dos Silvas e House Band. As apresentações começam às 6 da tarde e unem diferentes gerações em uma celebração musical. O evento reúne o quarteto dos Silvas, destaque na cena rock dos anos 90 e 2000, e a House Band, formada por jovens talentos de 13 a 17 anos. A entrada é livre e gratuita para todo o público. E estão abertas as inscrições para o ano letivo de 2027 nas escolas da Prefeitura de Guarulhos, para crianças que necessitam de vagas na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental. As famílias têm até o dia 16 de agosto para realizar o cadastro online pelo portal da educação. Até mesmo os alunos que já estão na fila de espera precisam passar por um novo cadastro para validar a solicitação. Os responsáveis deverão comparecer às unidades nos dias 28 e 29 de setembro para consultar a classificação e receber as orientações de matrícula. Vamos falar do Itaquá Rodeio Fest? Olha, foi anunciado lá a programação completa e a abertura de vendas de ingressos para a edição de 2026. O evento será realizado nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, tá? Na Estrada Governador Mário Covas Júnior, próximo ao número 1355. Entre as atrações musicais confirmadas tem Gustavo Lima, Sorriso Maroto, Simone Mendes, Henrique Juliano, Natanzinho Lima e Belo. Os ingressos para a pista poderão ser adquiridos por meio de troca solidária a partir do dia 10 de agosto, enquanto setores especiais já estão disponíveis na internet, com valores a partir de R$ 20 para a pista Prime e chegando a R$ 990 no passeio permanente do Camarote Presidente. Vamos falar de educação em Suzano. Olha, lá foi retomada as aulas do segundo semestre letivo, mantendo o cardápio específico para alunos com restrição alimentar. A oferta de refeições contempla ali as patologias identificadas, exclusão ou inclusão de alimentos e adaptações e consistência. Durante o primeiro semestre desse ano, a Prefeitura atendeu ali 392 dietas especiais, produzindo 8 milhões de refeições. Mais de 70% dos hortifrutos adquiridos para o preparo vêm da agricultura familiar, garantindo qualidade e nutrição adequada para os estudantes. Ainda pela cidade, o Polo de Empregabilidade Inclusiva alcançou a marca de 99 atendimentos a pessoas com deficiência em 10 edições realizadas desde o ano passado. A iniciativa parceira ali entre a Prefeitura e o governo estadual já direcionou 75 currículos para empresas da região. O titular da pasta, Mauro Vaz, destacou que a continuidade do programa representa um avanço nas políticas inclusivas do município. Conforme afirmou o secretário, o Polo se tornou um marco para a cidade, mostrando que a inclusão se faz com prática, compromissos e oportunidades reais para que cada cidadão consiga ocupar um espaço digno. E o Parque Municipal Max Pfeffer, em Suzano, recebe neste domingo a nova edição do projeto Rock no Parque. O evento gratuito será realizado da 1 da tarde às 6 horas, ali no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. A programação conta com 5 apresentações, reunindo músicas autorais das bandas Opus Hell e Velvet Star, além de tributos aos clássicos do Black Sabbath, Led Zeppelin e Deep Purple. A entrada é livre e aberta a todas as famílias. A Prefeitura de Arujá vai realizar nesse final de semana, dia 25 e 26, a campanha Saúde para Todos, com atendimentos das 8 da manhã às 4 da tarde. A ação oferece consultas médicas e odontológicas, exames de Papa Nicolau, testes rápidos e vacinação nas unidades de saúde. Em pontos estratégicos da cidade, como a Praça do Coreto e as Feiras Livres, haverá aferição de pressão, glicemia e vacinação contra a gripe. Além disso, a Praça da Juventude contará com vacinação antirrábica para cães e gatos das 8 ao meio-dia. Vamos ver como é que vai ficar o tempo para o seu final de semana? Em Suzano, no sábado amanhece nublado e com tempo fresco. À tarde teremos uma pequena elevação nas temperaturas, mas sem o aparecimento do sol. Já no domingo, teremos o dia parcialmente nublado, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Guararema, o cenário se mantém com mínima de 13 e máxima de 24 graus.
A programação cultural do Alto Tietê, para quem tem que ir curtir sem viajar para longe no final de semana, traz diversas opções de música, teatro, humor e exposições na região. Entre os destaques estão o show do músico Sérgio Brito e a apresentação de stand-up com o humorista Vitor Brito. O público também poderá aproveitar apresentações de rock com tributos ali, bandas regionais, além de festivais, feiras culturais ali, comida japonesa, mostras visuais em município, Arujá e Suzano. E ó, para quem busca uma comidinha também tem, viu gente? Tem muita coisa boa. O comércio de Mogi das Cruzes aposta na combinação entre o Dia dos Avós, comemorado nesse domingo, e a liquidação de inverno para impulsionar as vendas. Segundo a Associação Comercial, a data é uma oportunidade para renovar estoques, atraindo consumidores com ações promocionais. A Confederação Nacional do Comércio projeta um crescimento médio de 3,66% para o setor ali neste ano, impulsionado pela inflação controlada. A expectativa dos empresários é aquecer o movimento do varejo com opções de presentes e atendimento diferente. E no próximo bloco, o Flamengo de Guarulhos entra em campo nesse sábado. E mais, seu resenha na rede com o Lucas. Fica aí que eu já volto já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. O Flamengo de Guarulhos entra em campo nesse sábado às 3 da tarde para um dos jogos mais importantes da sua história recente diante do Independente, valendo a vaga na final e o acesso à segunda divisão do Paulista Sub-23. Uma vitória garante classificação na partida, que será transmitida ao vivo pelo YouTube do Paulistão e pela Ulisses TV. Para lotar as arquibancadas do Ninho do Corvo, a diretoria disponibilizou 2.000 ingressos gratuitos para os torcedores. Os bilhetes podem ser retirados no próprio estádio das 2 às 9 da noite, convocando ali a cidade rumo à vitória. Presta atenção nesse vídeo que o prefeito da cidade fez para todo mundo. Já é no próximo sábado, jogo decisivo do Flamengo de Guarulhos, nosso time da cidade, que se passar do Independente de Limeira, jogo em casa, já sobe de divisão. A gente precisa muito do apoio da torcida em peso, é por isso que está sendo disponibilizado 2.000 ingressos gratuitos. É só você ir até o estádio do Flamengo Guarulhos, que aí você já retira esses 2.000 primeiros ingressos que são gratuitos para o jogo que é sábado às 15 horas. São 2 jogos. O primeiro já vai ser agora sabadão, jogo de ida em casa. Então a gente tem que fazer pressão, a gente tem que dar o apoio para o nosso time para que a gente possa vencer, sair com um placar até elástico, quem sabe, para garantir esse acesso e subir de divisão. Agora o Lucas traz todas as informações sobre o futebol brasileiro. Lucas, é com você. Fala pessoal ligado na Rede Alto Tietê, eu sou Lucas Barreiros e está começando mais uma edição do seu Resenha na Rede. E hoje a gente vem para falar muito dessa retomada aqui dos campeonatos brasileiro e sul-americana. É claro, temos muito o que falar, mas começando pelo Peixe, que entrou em campo na terça-feira e venceu a equipe da Universidade Central por 4-1. A equipe do Peixe jogou muito bem fora de casa, conseguiu aí sua primeira vitória na ida, né, do playoff da Sul-Americana,
e eu já arrisco dizer aqui que está classificado para as oitavas de final da competição continental. O Peixe abriu o placar com o Gabriel Bontempo ainda na primeira etapa, então aos 35 minutos de jogo, e por assim ficou o primeiro tempo. O Santos já era superior, mas não conseguia administrar e fechar a partida, vamos colocar assim, com mais gols acontecendo, então fez ali o primeiro com um bom tempo e voltou a marcar ao longo do jogo, mas na segunda etapa já. Logo no início do segundo tempo, tivemos Gabriel Menino ampliando para 2-0 o placar, jogando na Venezuela. Depois tivemos Tassiano marcando, ele que tinha acabado de perder um gol incrível, conseguiu se redimir ali com a torcida, fez o 3-0 e ainda deu tempo do Santos ampliar com o Rony. O Rony Rústico pintou a notificação. É gol do Rony. Então, tivemos o Santos aí conseguindo construir esse bom placar, essa boa partida sem o Neymar. Ele que ainda estava de folga, né? Disputou a Copa do Mundo, teve ali período de folga. Muita gente falou de polêmica porque ele foi jogar pôquer, ele rebateu nas redes sociais que era folga dele, estava treinando hoje. Em breve deve estar novamente à disposição do técnico Cuca. E a equipe da UCV descontou com o Ruiz aos 87 minutos. Então, o meio-campista e camisa 28 conseguiu fazer o golzinho de honra da equipe venezuelana. Então, só para passar para vocês, o jogo de volta acontecerá na Vila Belmiro, tá? Então, o jogo de ida foi esse 4-1 para o Peixe e o jogo de volta vai acontecer na terça-feira, dia 28 de julho. Então, na próxima semana, às 9h30 da noite, teremos a volta desse jogo. Lembrando que outros times grandes também estão disputando essa fase de playoff da Sul-Americana. Então, de times brasileiros, temos Bolívar e Grêmio, né? Então, o Grêmio enfrentando a equipe do Bolívar, perdeu por 3-2 no jogo de ida que aconteceu nesta quinta-feira. Temos Boca Juniors em campo, a equipe argentina vem jogando, né, essa fase da competição. Bragantino enfrentou o Sporting Cristal, empatou 0-0. O Vasco conseguiu o empate com o Independiente Medellín lá na Colômbia. Então temos também Nacional e Tigre, o Tigre da Argentina, Nacional do Uruguai se enfrentando. São alguns dos destaques aí de confrontos dessa fase de playoffs da Sula. A gente segue acompanhando por aqui, é claro, e vamos atualizando sempre para você. E seguindo, agora sim, a gente vira a chavinha para o Campeonato Brasileiro, porque tivemos a retomada da 19ª rodada, então competição volta a acontecer e tivemos vitória do líder Palmeiras, que bateu o Coritiba fora de casa por 3-1. Peixe contou aí com 2 gols de Maurício, ele que disputou a Copa do Mundo com a equipe do Paraguai, né? Fez história ao eliminar a Alemanha nas oitavas, ou melhor, no 16avos de final, conseguiu fazer história, fez seu golzinho lá na Copa do Mundo e agora fez também no Couto Pereira, deixando 2 vezes a sua marca. Ainda deu tempo de Sousa ampliar, fazendo 3-0, e 1 minuto depois, quem descontou foi a equipe do Coritiba, fechando então no 3-1. Palmeiras mais líder do que nunca, bem tranquilo na competição, para falar a verdade. Lidera então com seus 44 pontos contra 37 do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, então ainda pode encostar ali, ficando a 4 pontos de distância, mas nesse momento Palmeiras líder isolado, bem tranquilo na competição. E os jogos também aconteceram na quinta-feira, tá? Ou melhor, antes de chegarmos na quinta-feira, já estava pulando aqui por conta do Corinthians, mas na quarta-feira tivemos a derrota do São Paulo diante do Atlético Paranaense. São Paulo que, apesar de ter jogado em casa, ali ter o mando de campo, jogou em Bragança Paulista. Por conta dos shows do Harry Styles que vem acontecendo no Morumbis. Não aconteceu na terça-feira, mas vem acontecendo no Morumbis. Nessa sexta acontece então o último show dele da tour aqui no Brasil. O São Paulo precisou mandar o seu jogo para outro estádio. Como o Pacaembu não ficou aquela coisa mais agradável, né, para os times jogarem, é um estádio que infelizmente mudou muito, tanto na estrutura de arquibancada, mas quanto no campo, né, principalmente no campo para os atletas, a questão do sintético prejudica. Então, São Paulo jogou em Bragança Paulista e perdeu para o Atlético Paranaense. Detalhe, de virada, tá? De virada. São Paulo saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo com Arthur. O atacante pôde abrir o placar para o tricolor, que achou que conseguiria sair com a vitória. Porém,
Leonardo Caetano Silva. Lembra desse nome? Te lembra alguém? Conseguiu pensar aí? Ele mesmo que eu estou falando, Leozinho. Ele que foi um destaque muito grande do Magnus Futsal na época em que jogava nas quadras, agora foi para o campo. Já tem um tempo, né, que está jogando no Atlético Paranaense e foi dele, ou melhor, foram dele os 2 gols que deram a vitória para o Furacão jogando fora de casa. Então, jogador que teve recentemente seu contrato renovado com o Furacão, um atleta que esbanja ali aquela irreverência dos dribles, tenta aquelas lambretas também em campo, tem jogadas muito incisivas e, obviamente, em traços do futsal, conseguiu aí então se destacar. Muito legal ver a trajetória do Leozinho, que conseguiu marcar os seus 2 gols contra a equipe do São Paulo e deu aí a vitória para o Atlético Paranaense, que nesse momento é o 3º colocado da competição. Então, um destaque para essa equipe do Furacão, que vem fazendo uma boa campanha, tem aí seus 19 jogos e 33 pontos conquistados, vem à frente do Fluminense, Bragantino, Bahia, Corinthians, só atrás então de Flamengo e Palmeiras. Uma campanha irretocável do CAP por aqui, e é claro, teremos jogo importante acontecendo em breve também para eles. E agora sim, vindo para quinta-feira, temos o Corinthians vencendo a equipe do Remo por 3-0. Jogando em casa, na Neoquímica Arena, o público não estava nem aí para o frio, nem aí para os problemas que aconteceram mais cedo na CPTM ou Trivia, tanto faz, estava polêmico. Mas, brincadeiras à parte, né? A equipe do Corinthians conseguiu, com apoio de sua torcida, vencer e vencer muito bem a equipe paraense. Um destaque principalmente para a primeira etapa, que teve um Corinthians letal, que trocou passes, que variou jogadas, que conseguiu muito bem construir os seus 3 gols e poderia ter feito mais ainda, fez ali toda a sua vantagem ainda nesse primeiro tempo, na etapa inicial. O Corinthians, com essa vitória, sobe para a 7ª colocação, consegue então escalar na tabela de classificação, são 27 pontos agora em 19 jogos, Corinthians encosta de vez nessa briga de G6, G5, G4, Fluminense, que hoje é o 4º colocado, tem 32 pontos, Corinthians então tem ali 5 pontos para buscar da equipe do Tricolor das Laranjeiras, mas é claro, o campeonato acabou de voltar, temos 19 rodadas ainda, tem muita coisa para acontecer, mas o Corinthians deixou uma boa impressão para o torcedor, é claro, nesse retorno. Destaques dessa partida, Zacarias Labiá, que jogou muita bola, assim como Caio César, Yuri Alberto, autor dos 2 gols, não tem como não citá-lo. A equipe também contou com um meio-campo inspirado, na ausência de Ranieri. O Alan fez a dele, não foi muito bem, mas Breno Bidon e principalmente o André conseguiram ser muito concisos, vamos colocar assim, ser um destaque nesse meio-campo. Conseguiram fazer muito bem a transição defesa-ataque. Não à toa, o André achou um passe excelente para o Yuri Alberto conseguir marcar o seu gol. O primeiro deles, né? Depois o camisa 9 marcou o segundo ali aos 47 da primeira etapa para encerrar. Então, só recapitulando, 26 minutos o primeiro gol do Corinthians, 40 minutos o segundo e aí o terceiro para fechar a conta aos 47 da primeira etapa, já nos acréscimos. Agora vamos de próximos jogos, porque o Campeonato Brasileiro segue nesse final de semana e teremos muitas partidas acontecendo, principalmente para os gigantes paulistas, obviamente, e é por isso que eu vou passar aqui para vocês essas próximas emoções do fim de semana. No sábado teremos o Santos enfrentando a Chapecoense às 6h30 da tarde. Depois, no domingo já, teremos Bahia e Corinthians às 4 da tarde, jogo que acontece na Arena Fonte Nova. E também teremos Flamengo e São Paulo às 6h30 da tarde no Maracanã. Jogaço para você curtir. E aí, para fechar o domingão de futebol, Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentando às 7h30 da noite. Então, meus amigos, não tem desculpa, um fim de semana recheado aí com jogos muito qualificados para você assistir. E um detalhe, tá? Nessa rodada, nessa 20ª rodada, então a primeira do segundo turno do Campeonato Brasileiro, teremos sim a instauração, a implementação do impedimento semiautomático. Vamos ver como vai funcionar essa questão. Agora vai apitar ali na hora, não vai ter aquela demora de traçar a linha, então vamos ver. Cada vez mais a tecnologia chegando no futebol brasileiro. Para quem se lembra na Copa do Mundo, vários lances tiveram ali
a ação do impedimento semiautomático, né? Seja para validar ou anular um gol, mas agora vamos ver como que isso funcionará no Campeonato Brasileiro. Porque um detalhe curioso é que as câmeras serão iPhones 17 Pro, 17 Pro Max, não sei qual que é a versão, porém terá aí esses iPhones de última geração funcionando como auxiliadores dos árbitros nas partidas. E o seu Resenha na Rede vai ficando por aqui. Na segunda-feira estarei de volta com muitas informações e muitas atualizações da rodada do Brasileirão. E é claro, você confere tudo conosco aqui na Rede Alto GT. Um forte abraço, excelente final de semana.